Jefté, um dos juízes. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Capítulo 11. Jefté venceu, porque superou. Só isso eu quero que você pense nessa noite. Jefté foi um homem vitorioso. Ele está na lista dos heróis ali da fé. Ele está na lista dos juízes que fizeram a diferença nessa época na vida do povo de Deus. Uma época muito inconstante. O povo de Deus, depois que Josué partiu, eles ficaram entregues a esse período de juízes, mas Deus levantava um juiz, eles ganhavam, conquistavam, daqui a pouco eles se corrompiam de novo. Havia uma nação, dominava, e aí Deus levantava outro juiz, e assim sucessivamente. E na época de Jefté, quem estava dominando eram os moabitas. E aqui em Juízes 11 diz assim: era então Jefté o gileadita, homem valoroso, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Amém, igreja? Queridos, Jefté é uma pessoa que me intriga muito, porque ele tinha tudo para não dar certo, ele tinha tudo para não se dar bem, por um motivo: ele era filho de uma prostituta. A Bíblia nos relata que Gileade, seu pai, teve relações com uma prostituta, e Jefté nasceu dessa relação, e a sua mulher também teve filhos, mas todos nasceram depois de Jefté. Jefté na realidade era o mais velho, ele era o primogênito, e na realidade estava sobre os ombros dele a incumbência de conduzir a sua casa na ausência do seu pai. E chegou o dia em que o seu pai faltou, e Jefté, certo ali naquele momento, olhando para aquela situação e já se preparando para assumir a sua posição, ele é surpreendido. O inesperado acontece. Seus irmãos se levantam contra ele e o expulsam da cidade. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. O inesperado aconteceu,
E muitas vezes o inesperado acontece na minha vida e na sua. Às vezes nós estamos nos preparando para uma situação na qual nós vemos ali honra, na qual nós vemos ali conquista, na qual nós vemos ali vitória, e de repente, inesperadamente, algo acontece e os nossos planos vão por água abaixo. Quem já vivenciou isso? É difícil quando o inesperado acontece de forma negativa, né, irmãos? É difícil quando o inesperado é contra nós. É difícil quando o inesperado acontece e tira o nosso chão. Porque se coloca no lugar de Jefté. Ele não tinha outra família, ele só tinha aquela família. Aí aquela família onde ele nasceu, ele foi criado, onde ele conviveu com aquelas pessoas, de repente o expulsam. Se coloca no lugar dele. Todos nós, em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, em momentos de decepção, todos nós queremos um ombro para colocar a nossa cabeça e chorar. Nós queremos um ombro amigo que nos console, que nos apoie, que nos dê sustentação naquele momento em que nós estamos sem sustentação. E naquele momento Jefté não tinha apoio de ninguém. A palavra de Deus nos diz e nos mostra e nos ensina que Jefté era o exemplo de pessoa que, por mais que ele tivesse qualidades, porque diz a palavra de Deus que ele era valoroso, ele era valente, ele era valoroso. Apesar das suas qualidades, apesar da sua valentia, as pessoas o desprezavam por uma marca negativa que estava na vida dele e que nem culpa dele era. Ele não era culpado daquilo, mas aquilo para muitas pessoas se tornou algo mais significativo, no sentido de aceitar ou desprezar a sua vida, do que as suas qualidades, do que os seus valores pessoais. E é triste quando isso acontece, irmãos. É como se o nosso passado, ou o passado que nós vivenciamos, que trouxe alguma situação negativa ou vergonhosa sobre a nossa vida, mas que não foi culpa nossa, tivesse mais peso do que aquilo que nós somos, do que os valores que nós carregamos na nossa vida. E o tema da mensagem é: Jefté venceu. Apesar de tudo isso, ele venceu. Mas para que ele pudesse vencer, ele teve que superar. Fala para o seu irmão aí: para vencer tem que superar. Fala mais forte, para vencer tem que superar. O que é superar? O que é superar? Superar, irmãos, é passarmos por experiências negativas, dolorosas, que muitas vezes se manifestam na nossa vida como traição, que muitas vezes se manifestam na nossa vida como perdas, que muitas vezes se manifestam na nossa vida como grandes decepções, que muitas vezes se manifestam na nossa vida como traumas, mas nós não deixamos que essas situações, por mais fortes que elas possam ter sido na nossa vida, nós não permitimos que elas nos paralisem, ou nós não permitimos que elas controlem a nossa vida. Quando nós passamos por essas experiências, e apesar, vamos dizer assim, do peso que essas experiências teve na nossa vida, apesar de todo esse peso negativo que essa experiência traz, a gente consegue caminhar, a gente consegue avançar. Isso quer dizer que a gente está superando. Eu quero perguntar para você: existe alguma coisa que você está superando hoje? Existe alguma situação na sua vida que você está em processo de superação? Ou você está em processo em que você está superando uma situação que te atingiu, que te baqueou, que te entristeceu? Porque, irmãos, não é fácil. Um jovem, Jefté tinha mais ou menos 17 anos de idade, não é fácil você ser expulso da sua casa, você ficar na rua, você se tornar um mendigo, porque foi isso que aconteceu com ele. Não é fácil você passar por tudo isso e superar. É fácil, irmãos?
Tem gente que não supera nenhuma palavrinha dura que um outro muitas vezes lança. Às vezes uma palavrinha que a gente recebe de alguém que feriu o nosso coração, que feriu o nosso ego, a gente já fica com dificuldade de superar aquilo. Mas se você não supera, você não vence. Vou repetir, se você não supera, você não vence. Você tem que superar. Existem coisas na vida que, por mais difíceis que elas sejam, elas precisam ser superadas, para que nós possamos viver o grande de Deus, o grandioso de Deus, o extraordinário de Deus. Deus tem coisas extraordinárias na sua vida. Amém, queridos? Mas nós temos que superar as coisas que nos impedem de viver essas situações com Deus. Então ele teve que superar a dor do desprezo. Ele teve que superar a dor do desprezo. Ele foi desprezado, ele passou pelo desprezo, mas ele superou. Tem um filósofo francês, Francis Bacon, que ele diz o seguinte: não se pode negar que os elementos externos influenciam a nossa vida. Favores, oportunidades, mortes, ocasiões apropriadas e inapropriadas, sucessos, derrotas, tudo isso influencia a nossa vida. Mas o molde básico, olha só o que ele diz, o molde básico do destino de cada um está nas suas próprias mãos. Em outras palavras, na vida você tem duas opções diante das situações difíceis que você enfrenta: você se vitimizar e dizer, eu sou uma pessoa que não consegue, eu não consigo vencer, eu não consigo triunfar, porque eu fui vítima dessa situação, passei por essa situação e agora eu não consigo, porque eu fui vítima de alguém, ou fui vítima de uma situação. Você pode ir por esse caminho, ou você pode fazer como Jefté, que apesar de todas essas situações, ele decidiu que, ao invés de deixar as experiências tristes da vida dele controlarem a sua vida, ele bateu no peito e disse: o controle da minha vida está nas minhas mãos e nas mãos do Deus que eu sirvo. O controle da minha vida não está com as circunstâncias ruins que a vida me trouxe. O controle da minha vida não está nos problemas que me fizeram chorar, que me fizeram entristecer, não está nos meus traumas, não está nas minhas decepções. O controle da minha vida está nas minhas mãos e nas mãos de Deus. E nessa noite, você também pode ter essa atitude. Você não precisa ser vítima, ou você não precisa se vitimizar. A culpa foi da Covid, a culpa foi do Lula, a culpa foi do Bolsonaro, a culpa foi do Nelsinho, do Marquinho, do não sei de quem. Queridos, a culpa foi do diabo. O diabo, claro, sempre o diabo é culpado, né? Mas pode se levantar quem quiser se levantar contra a sua vida. Pode se levantar uma multidão de inimigos poderosos para te destruir. Se você quiser e tiver fé, você sempre poderá se levantar. Amém? Você crê que você pode se levantar para vencer com Deus, para viver algo novo com o Senhor? Então não deixe o diabo falar no teu ouvido que está tudo perdido. Não deixe o diabo ficar te influenciando, dizendo que você sofreu demais, está sofrendo demais, e aí você fica sentindo dózinha de você mesmo. Eu quero dizer para você, querido, não sinta dó de você, porque você não é uma pessoa para viver no mundo como uma pessoa que vive com dó de si próprio. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem o Espírito do Altíssimo sobre a sua vida. Você não está aqui para ser alguém que ficou no meio do caminho porque se encheu de um espírito de autocomiseração e parou. Não. Imagina se Jesus fosse sentir dó dele, irmãos. Ai, Pai, eu estou com muita dó de mim mesmo, porque já me furaram os braços, já me furaram as pernas, já furaram a minha cabeça com a coroa de espinhos. Jesus fez isso, irmãos. Está doendo, mas eu vou até o fim.
Eu creio que vai ter vitória nessa situação. Quero dizer para você, querido, vá até o fim com Deus. Nem sempre os caminhos pelos quais os servos de Deus caminham são caminhos fáceis, mas se são servos de Deus, no final desses caminhos haverá honra, haverá bênção, haverá vitória. E eu estou falando com servos de Deus, eu estou falando com servas de Deus. Você que está aqui, você é um servo do Senhor. Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dores, mas Ele tem projetos com você. Jefté tinha um projeto maravilhoso de Deus sobre a sua vida. Ele nem imaginava, irmãos. Ele teve que superar no seu coração a dor e o desprezo, mas ele teve que superar também, irmãos, no seu coração o complexo de inferioridade. Porque, irmãos, imagina você nasce no lar e todos os seus irmãos dizem para você que você é inferior, porque você é filho de uma mulher prostituta. Ninguém aqui passou por essa experiência, então a gente não sabe avaliar isso, a gente não sabe entender isso. A gente pode tentar imaginar, mas imagina você no meio de uma família com muitos filhos, e aí tem um que o pai pulou a cerca, gerou aquele filho numa mulher que na época era prostituta. Aí aquele filho, ele é acusado pelos outros filhos por ser inferior, você não é digno. Aí eu pergunto para você, uma criança que nasce e cresce num ambiente desse, psicologicamente falando, ela não começa a interiorizar dentro dela mesma que ela não vai ser ninguém na vida? Sim ou não, irmãos? Não é fácil para uma criança dessa começar a pensar: eu acho que eu nasci nesse mundo para não ser ninguém. E aí depois ele é expulso, e diz que ele vai morar numa cidade chamada Tobi, e ele encontra uns homens vadios, morador de rua. Se fosse hoje, a gente falou os drogueiros, os manos, né? Estão lá na rua. Aí eu pergunto para você, ele já tinha uma visão de ser inferior, morando dentro de uma casa onde ele tinha comida, onde ele tinha roupa. Agora ele está na rua, ele não tem roupa, ele não tem comida, ele não tem família. Era muito fácil ele dizer para ele mesmo: eu nunca vou ser ninguém na vida. Só que chegou um dia em que foram chamar Jefté, não apenas para ser um comandante, não apenas para ser alguém que fosse ajudá-los a vencer uma batalha, mas para que ele fosse o juiz de toda a nação de Israel. Você sabe o que é isso, irmão? É você sair lá de baixo, do nada, e ir para o ponto mais alto que uma pessoa poderia exercer em termos de cargo à frente de uma nação naquela época. É como se você pegasse um mendigo hoje e amanhã ele se tornasse presidente da república. Seria mais ou menos isso nos dias de hoje. O que eu quero dizer para você com isso? Que não importa aonde você está, ou quão pequeno você se sinta, o que vai prevalecer na sua vida são os planos de Deus. Amém? Não importa o quão insignificante você acha que você é, não importa o quão insignificante a vida, as pessoas, as circunstâncias tentem fazer você entender ou achar que você é. O que importa é o plano que Deus tem para você. E se Deus programou honra, você será honrado. Se Deus programou te colocar num lugar alto e elevado, este lugar será preenchido por você. Por quê? Porque os planos de Deus prevalecem sobre os planos dos homens. Jó disse: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu quero dizer para você, querido, o Deus que você serve é o Deus cujos planos nunca se frustram.
É esse Deus que está à frente da sua vida. Supere no seu coração todo sentimento de inferioridade que muitas vezes as circunstâncias da vida colocaram dentro de você. Você não é inferior a ninguém. No mínimo você é igual a todos que estão à sua volta. E se Deus tem um plano contigo, esse plano vai se cumprir. Não importa o que a vida te dê de ruim e de negativo para te levar para baixo, vai chegar a hora em que Deus vai pegar e vai te dar tudo aquilo que Ele tem de positivo para te levar para cima. Porque Deus é Deus que planeja e executa na nossa vida o que Ele planejou. José, governador do Egito, ninguém dava nada por ele, um escravo, chegou ao Egito escravo, foi vendido como escravo, parou na casa de Potifar. Depois que a mulher de Potifar fez toda uma lambança lá, querendo pegar o José, né? Ele foi parar na cadeia, preso agora, já tinha sido escravo, agora é um presidiário. Aí você fala, não vai dar nada. Só que Deus tinha um plano com ele. Passou um tempo, veio um sonho que ninguém conseguia interpretar. Veio um sonho na mente do faraó que nenhum dos sábios, dos mágicos, dos astrólogos do reino conseguia interpretar. E eles chamaram José porque sabiam que ele tinha de Deus essa capacidade. E ele chega lá diante do faraó e diz: eu não tenho capacidade, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele me dá a capacidade que eu preciso. Isso me chama a atenção, irmãos, porque é a atitude de alguém que chega com humildade, alguém que passou por situações difíceis na vida, alguém que passou por baixo, que passou por onde as pessoas mais humildes passam. Não tem como dar outro resultado a não ser a construção de um coração humilde. E quando José chega na presença do faraó com esse coração, Deus revela o sonho, e de presidiário ele passa para governador. Então eu quero dizer para você, para Deus mudar a sua vida, é da noite para o dia. Para Deus pegar essa situação difícil da sua vida e mudá-la completamente, é um estalar de dedos para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Supere a sua incredulidade, supere o seu sentimento de inferioridade, supere a dor que muitas vezes você sentiu por causa do desprezo de alguém, que fez com que você sentisse nada, que fez com que você sentisse que você não tinha valor. Jefté, talvez no início da sua caminhada, ele foi desprezado pelos homens, e para muitos homens ele não tinha valor, mas ele tinha um grande valor para Deus. E eu quero dizer para você, quando os homens não te derem valor, Deus te dá. Quando as pessoas não te valorizarem, Deus vai te valorizar. Deus vai te valorizar. Supere. O que ele superou, irmãos? Ele superou a mágoa e o ressentimento que ele poderia sentir dos seus irmãos. Imagina, irmão, essa cena. Todo mundo vai lá atrás de Jefté, porque os amonitas vêm, querem vir contra Israel, e o povo amonita era um povo guerreiro, era um povo, irmãos, que todas as batalhas que eles lutavam, eles venciam. E aí os homens de Israel olharam, não acharam ninguém valente. Imagina, irmão, no meio de uma cidade, de um reino, não tinha um homem valente e valoroso. E aí começaram a pensar assim: não tem nenhum valente, não tem nenhum valoroso, não tem nenhum líder que possa nos conduzir nessa batalha. E alguém fala assim: olha, eu sei onde tem. Lá em Tobi tem alguém valente e valoroso. E aí eles vão em busca de Jefté. Imagina chegando aquela comitiva lá, em busca de Jefté,
E aí expõe para ele toda a situação. Nós estamos aqui por causa dessa situação. Não encontramos ninguém para nos liderar e entendemos que essa pessoa que tem essa capacidade de liderar, de nos conduzir em vitória nessa batalha é você. Irmãos, o que você faria se estivesse no lugar de Jefté? O que você faria? Te escorraçaram, te mandaram embora, te expulsaram, e agora vem atrás de você. O que você faria? Eu fico pensando, irmãos, o que eu faria se eu estivesse no lugar de Jefté? E Jefté disse assim: mas vocês não me expulsaram? Vocês não me odiaram? Ele até perguntou: por que agora vocês vêm atrás de mim? E aí eles insistem com Jefté. E Jefté ele diz algo muito interessante. Ele diz: eu irei com vocês, e se o Senhor me der a vitória, sobre os amonitas, então eu serei juiz, então eu governarei sobre todo Israel. Ele não aceita de imediato ser o juiz de Israel. Ele colocou isso em prova. Ele falou: se é de Deus, o sinal vai ser a vitória. E ele foi nessa certeza: se Deus nos der a vitória, é porque Deus tem esse projeto na minha vida. Quero dizer para você, querido, quando Deus está no negócio, não tenha medo de fazer provas com Deus. Faça, que Deus vai provar e mostrar para você o que Ele tem na tua vida. O que é de Deus vai prevalecer, o que é de Deus vai ser revelado. Agora imagina os irmãos de Jefté chegando lá junto naquela comitiva. Jefté poderia ter dito: eu estou com mágoa deles, estou com raiva deles. Mas ele não disse nada disso, porque ele tinha superado. Às vezes a gente guarda mágoa de irmãos, sim ou não, irmãos? Irmãos que muitas vezes nos ferem, irmãos que muitas vezes nos deixam de lado, irmãos que muitas vezes fazem conosco o que nós não gostaríamos de passar, mas se nós queremos vencer, nós temos que superar. Ele superou. E você tem superado as situações que você tem vivido? Ele superou também o orgulho, se sentir melhor do que os outros. Ele poderia ter humilhado a todos ali. Ele poderia ter aproveitado aquele momento para dizer: então, vocês são todos incapazes. Eu sou o bom. Ele poderia, irmãos, ter se orgulhado, sim ou não? Mas ele também superou. Às vezes a gente não vence, por quê? Porque a gente não supera o nosso orgulho. A gente continua achando que nós somos melhores do que os outros. E aí a vitória não vem. Por quê? Porque o compromisso de Deus não é com o orgulhoso, é com aquele que é humilde. Amém, irmãos? Por fim, Jefté superou o medo. O medo de ser abandonado novamente. Quem já foi abandonado uma vez, fica com medo de ser abandonado uma segunda vez. Sim ou não, irmãos? Quem já ouviu falar que gato escaldado tem medo do quê? De água fria, né? Porque ele não sabe se a água está quente. Então ele já foi escaldado uma vez. Você jogar água fria nele, para ele vai lembrar da primeira experiência. Ele vai lembrar da água quente, que quase arrancou o couro dele, né? Assim somos nós. Quem aqui já foi um gato escaldado em algum momento aí? Uma Cecília com essa risadinha já deu a entender que sim, né? Então nós muitas vezes somos tentados pelo medo de sofrermos a mesma experiência que a gente já sofreu no passado. Somos tentados pelo medo de fracassar diante dos desafios. Ele tinha uma batalha para vencer. E aí, irmãos, será que ele não?
por mais valoroso e valente que ele era, será que ele não sentiu medo? Todos nós sentimos medo, irmãos, por mais corajosos que nós sejamos. O medo, o corajoso não é que ele não sente medo, é que ele não se deixa dominar pelo medo. Ele sente medo, sim. Ele sente medo, mas ele consegue caminhar e não permitir que o medo seja mais forte que a sua fé na situação de que ele vai conseguir vencer aquela experiência. Mas o corajoso sente medo. Quem não tem medo nenhum, aí é perigoso. Aí é perigoso, né? Todos nós temos que ter uma medida de medo para colocar equilíbrio na nossa vida. Mas ele venceu, ele superou o medo e ele venceu. Ele venceu os amonitas. Foi uma grande batalha, foi uma grande vitória, e ele foi coroado juiz. Coroado é modo de dizer que não tinha coroa para juiz, mas ele foi colocado na posição de juiz, foi exaltado, foi honrado. Mas isso só aconteceu porque ele soube superar situações que ele vivenciou na sua vida, situações dolorosas, situações tristes, situações difíceis, mas ele superou. Então eu estou aqui falando com pessoas que Deus está pedindo para superar alguma coisa, senão essa palavra não tinha vindo. Eu não acredito que o pregador pregue alguma coisa que não tem nada a ver com quem vai receber a palavra. Se eu estou pregando sobre isso, é porque Deus quer que nós aqui, um de nós, todos nós, alguns de nós, supere. Todos nós podemos superar. Por que, pastor? Porque nós temos um Deus que nos ajuda a superar. Porque nós temos Deus conosco. Nós temos Emanuel, Deus presente sempre. Jesus teve que superar a pobreza, sim ou não, irmãos? Você acha que foi fácil nascer numa manjedoura? Está chegando aí o período do Natal, a data que se comemora o Natal. Mas Jesus, ele nasceu numa estrebaria, não havia quartos para o Filho de Deus. E ele nasceu e foi criado por um carpinteiro. E aí a gente fala, pobre, vai conseguir fazer alguma coisa, influenciar alguém? Mesmo sendo pobre, aonde Jesus ia, uma multidão o seguia. Aonde Jesus estava, milagres aconteciam, para mostrar que não é o dinheiro que vai fazer a diferença na nossa vida, e nem é o dinheiro que vai fazer com que a nossa vida faça a diferença na vida dos outros. Jesus não tinha dinheiro, mas ele tinha a presença de Deus nele. Ele era o próprio Deus presente, mas vivenciando a pobreza, né? Então Jesus não veio num castelo, ele veio pobre, e pobre ele fez a diferença. Então eu quero dizer para você, querido, não importa quanto dinheiro você tem no bolso, o que importa é quanto de Deus tem no teu coração. É essa quantidade de Deus na tua vida que vai fazer você fazer a diferença onde você está. É essa porcentagem de Deus dentro de você que vai fazer de você uma bomba atômica na terra, cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus. Supere. Jesus teve que superar, nós também temos que superar. Supere. Jesus teve que superar a traição. Ele foi traído ou não? Ele foi negado ou não? Ele superou ou não? Superou, porque ele foi lá, depois que ele ressuscitou, ele foi lá onde eles estavam pescando, preparou um peixinho e chamou os discípulos para dizer: eu superei todas as falhas de vocês, estou aqui como sempre estive. Uma pessoa que supera, ela consegue fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ela consegue constranger pessoas que falharam com ela. Imagina o constrangimento dos discípulos diante de Jesus. Eu imagino que eles coçavam a cabeça e falavam assim: meu Deus, nós abandonamos ele. Pedro, você negou ele 3 vezes.
Eu fico imaginando, irmãos, mas ele estava lá. Ele estava lá. E eu quero dizer para você, Jesus está aqui conosco. Jesus está do nosso lado. Ele quer intervir na nossa vida. Ele quer mostrar que Ele é Deus. Ele quer mostrar que Ele pode fazer o que nós não podemos. Vamos ficar em pé nesse momento? Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra e a glória, a Ti o louvor e a adoração. Nós Te adoramos, Deus.